Hoje é o dia de falarmos da mandaçaia. Bom, sem mais delongas, vamos logo conhecer mais sobre essa linda abelha que encanta de verdade os nossos olhos e os olhos de muitos meliponicultores pelo Brasil afora. Então vamos ao primeiro tópico. O nome mandaçaia deriva da língua tupi-guarani, levando a tradução literal, mandaçaia significa vigia bonito, fazendo uma referência à abelha guardiã que fica parada na entrada das colônias dessa espécie de abelhas em específico. Essa espécie também é conhecida pelos nomes de amanacai, amanaçaia, manaçaia, mandacaia grande, e o nome popular varia muito entre todas as regiões do nosso país. Por isso é sempre muito importante que a gente use sempre o nome científico quando nos tratamos de espécies, tanto animais quanto vegetais, que no caso da mandaçaia é Melipona quadrifaciata. Esse nome pode sofrer variações de acordo com a subespécie tratada. No caso, a gente vai falar sobre isso ao decorrer do vídeo. Mas antes de passar para os próximos tópicos, eu quero mostrar para vocês algumas outras espécies de mandaçaia, popularmente chamadas de mandaçaia, que também são conhecidas como mandaçaia, e vocês podem se confundir na hora de identificar a espécie, tá bom? Olha, existem várias espécies de mandaçaia, entre elas a Melipona quadrifaciata antidioides e a quadrifaciata quadrifaciata, que vão ser as que a gente vai tratar nesse vídeo. Então a gente vai tratar da espécie Melipona quadrifaciata e suas duas subespécies, antidioides e quadrifaciata, e o hibridismo entre as duas, tá bom? As outras espécies de mandaçaia, que são a Melipona mandacaia, que é a mandaçaia do sertão, a Melipona quinquifaciata, que é a mandaçaia de chão, uruçu de chão, e a Melipona orbigni, que é a mandaçaia pantaneira. Essas outras três espécies de mandaçaia são espécies diferentes da Melipona quadrifaciata, que é a que a gente vai tratar nesse vídeo. Então a gente não vai falar sobre essas espécies de mandaçaia, chamadas popularmente de mandaçaia. Isso vai ficar para próximos vídeos. Então vamos passar para o próximo tópico para a gente aprender mais sobre a Melipona quadrifaciata antidioides e a quadrifaciata quadrifaciata e o híbrido entre as duas, tá bom? Vamos comigo! A Melipona quadrifaciata é um membro da família Apidae, e ela pertence à ordem dos Hymenopteras, que é uma das maiores ordens entre os insetos do mundo. A mandaçaia está na subfamília dos Meliponini, que comumente é referida como abelha sem ferrão. O seu gênero, Melipona, inclui cerca de 50 outras espécies de abelhas sem ferrão espalhadas por todo o Brasil. A Melipona quadrifaciata pode ser categorizada em duas subespécies, a Melipona quadrifaciata quadrifaciata e a Melipona quadrifaciata antidioides. No entanto, existe uma grande área híbrida onde essas subespécies se sobrepõem. A gente vai se aprofundar nisso no próximo tópico aqui desse vídeo. A espécie de abelha sem ferrão Melipona quadrifaciata inclui duas subespécies, a Melipona quadrifaciata antidioides e a Melipona quadrifaciata quadrifaciata. E uma terceira subespécie que não é considerada uma espécie, que é a híbrida ou mestiça, que possui variações entre MQQ e MQA. A diferença morfológica entre as duas subespécies é a presença de faixas amarelas contínuas no abdômen, que no caso da Melipona quadrifaciata quadrifaciata apresenta de 3 a 5 faixas, do terceiro ao sexto tergito abdominal em operárias e machos, e no caso da Melipona quadrifaciata antidioides, de 2 a 5 faixas interrompidas, também do terceiro ao sexto tergito abdominal. E para você que ainda não sabe o que é um tergito, fica tranquilo que eu vou te explicar. O tergito pode ser vulgarmente chamado de segmento abdominal. Os tergitos ficam localizados nas regiões abdominais, como eu mostro nessa figura agora. A quantidade de tergitos pode variar entre as muitas espécies de abelhas sem ferrão do Brasil, mas em geral, as abelhas da tribo Melipona apresentam em torno de 6 tergitos abdominais. E aí, agora você entendeu? Bom, mesmo levando em conta a disposição dessas faixas nas diferentes subespécies de mandaçaia, alguns estudos confirmaram que essas faixas metassomais amarelas, por si só, não são um bom meio para identificar corretamente as diferentes subespécies de Melipona quadrifaciata, pois o hibridismo entre as espécies pode interferir na formação e na disposição dessas faixas ao longo do abdômen dos indivíduos. Por isso, para confirmar a subespécie de alguma colônia de mandaçaia, seria necessária uma análise de DNA feita por um especialista taxonomista. A mandaçaia tem corpos arredondados com uma coloração preta, bem escura. Ela possui antenas ligeiramente curvas e asas translúcidas, com venação aparente. O seu tamanho varia entre 10 a 11 milímetros, e elas são mais robustas do que a abelha europeia, que a gente conhece como Apis mellifera. A mandaçaia pode ser identificada pelo padrão de listra amarelo brilhante do terceiro ao sexto tergito abdominal, como eu já disse no tópico anterior.
Suas características morfológicas variam entre as diferentes castas da colônia, podendo apresentar colorações mais claras ou porte mais robusto. As rainhas, por exemplo, elas apresentam um abdômen fisogástrico, que é aquele abdômen que cresce com o desenvolvimento do ovário, tornando elas maiores do que as operárias. Elas chegam a ter entre 14 e 15 milímetros, o que é comum na maioria das espécies de abelhas eusociais. As rainhas variam ligeiramente em sua coloração, com olhos castanhos e pelos castanhos. Já as operárias, elas são menores que as rainhas e elas têm olhos negros e pelos pretos no tórax e no abdômen. Assim como nas demais abelhas, na cabeça estão contidas a maior parte dos órgãos sensoriais. A glossa alongada e cheia de pelos funciona como um pincel. Ela absorve o néctar, geralmente localizado nas flores. Os olhos compostos grandes, que ficam localizados nas laterais da cabeça, são essenciais para a localização das flores quando as abelhas estão em ambiente externo, na presença da luz do sol. Já os océolos, que são as estruturas no superior da cabeça, são responsáveis pela visualização no escuro, por exemplo, dentro da colônia. E as antenas são extremamente importantes para a comunicação entre as abelhas na colônia, uma vez que nelas se encontram estruturas detectoras de sons, vibrações e também odores. As mandíbulas servem para defesa e para manipulação de cera, resina, pólen, fibras, entre outros materiais de construção. No tórax se encaixam os apêndices locomotores, que são os 2 pares de asas e os 3 pares de pernas das abelhas. Em sua maioria, o tórax é constituído de poderosos músculos responsáveis por toda a movimentação da abelha. A corbícula, que é como uma tíbia modificada, ela está localizada nas patas traseiras e é responsável pelo transporte de pólen, de barro, de resinas e de demais materiais da colônia. Já no abdômen estão localizados o intestino, as glândulas excretoras de cera branca, órgãos reprodutores e o papo, responsável pelo transporte do néctar coletado até a colônia. Bom galera, como são muitas as espécies vegetais usadas pela mandaçaia para forrageamento, eu vou citar aqui as mais recorrentes, separando por regiões como Cerrado e Mata Atlântica, que são as regiões de maior endemismo da mandaçaia, tá bom? No Cerrado a gente pode destacar espécies como a cheflera vinosa, chamada popularmente de cheflera do Cerrado, mandioqueiro ou mandioquinha. A Vernonia sp, conhecida como aça-peixe ou cambará branco. A Coepia grandiflora, conhecida como pau de cutia, fruta de cutia, angelim doce ou oiti do sertão. A Compomanesia pubescens, chamada de gaiabiroba, guavira, guabiroba ou araçá congonha. A Orateia spectabilis, conhecida como folha da serra ou batiputá. A Styrax ferrugineus, chamada popularmente de benjoeiro, estoraqueiro, laranjinha do cerrado, entre outros nomes populares. Já na Mata Atlântica, as mandaçais foram vistas forrageando em espécies como a Orthosia urceolata, a Bidens segetum, a Micania laviegata, chamada popularmente de guaco, a Vernonia difusa, conhecida como candeia, a Vernonia puberula, conhecida como aça-peixe ou alumã, a Vernonia westiniana, conhecida também como aça-peixe ou alumã, a Cordia selauiana, conhecida como jurete ou chá de bugre, a Caiaponia sp, chamada popularmente de taiuiá ou abobrinha do mato, a Dalbergia frutescens, a Macaerium oblongifolium, a Sclerobium denudatum, chamada de carvoeiro, a Miconia cabucu, chamada de pichiricão, e a Miconia fasciculata. Plantas do gênero Eugênia, como a pitanga, Eugênia uniflora, a Myrcia eugênia myrcioides, conhecida como aracaranã, a Myrcia glabra, tendo como nome popular uva, a Myrcia tomentosa, chamada de araçazinho, a Cocoloba sp, gênero de plantas conhecida por seus frutos parecerem uvas comerciais, a Batiza australis, conhecida como macuqueiro, a Psicotria suterella, a Psicotria velosiana, tendo como nome popular café do mato, a Cupania vernalis, chamada de camboatá, Cupania palmagro, a Solanum consinum, conhecido como juaiuna, a Solanum inaiquali, chamada de coerana, tintureiro, buquê de noiva, coerana do mato, canema, quineira ou guaxinim, a Solanum megalochiton, conhecido popularmente como joavelame, a Baccharis caprarifolia, seu nome popular é gordura de mula, também chamado de esguicho esponja, a Eupatorium maximiliane, mais conhecida como mata-pasto, a Eupatorium velutinum, a Piptocarpa axillaris, chamada popularmente de vassourão graúdo, a Vernonia poliantes, muito conhecida na fitoterapia como aça-peixe, a Miconia splendens, a Ariobotria japonica, alimentícia e popularmente conhecida como nespera ou ameixa amarela, a Simplocus sp, Eupatorium valterianum, a Macaerium nictitans, conhecida popularmente como bico de pato ou jacarandá bico de pato, e a Sálvia guaranitica, conhecida popularmente como sálvia azul,
usada para decorações de jardins e paisagismos. Essas espécies que eu acabei de citar são nativas das regiões de origem delas, sendo encontradas naturalmente no Cerrado e na Mata Atlântica. Agora, caso você esteja em uma região onde a ocorrência de espécies naturais é limitada ou inexistente, ou seja, é impossível plantá-las, no caso de grandes centros urbanos, por exemplo, você pode recorrer a espécies muito mais acessíveis e muito mais comuns, como hortaliças e espécies decorativas. Eu vou citar aqui rapidamente as mais comuns que a gente pode encontrar com facilidade em floricultura ou até mesmo em lojas de materiais para jardinagem. Nesse caso, a gente pode recorrer a espécies como o manjericão, a lavanda, o coentro, a erva de gato, o funcho, a sálvia, a borragem, o tomilho, o ranúnculo, aster, espécies da família da malva, a anêmona, campânula, o gerânio, a calêndula, o aliso, o cosmos, o girassol, a zinnia, o cleome, o heliotrópio, entre muitas outras espécies. Todas elas altamente atrativas para as nossas amiguinhas abelhudas por sua alta concentração de néctar e pólen, o que tornam elas alternativas que salvam verdadeiramente as abelhas, as colônias de abelhas que são mantidas em grandes centros urbanos com escassez de pasto apícola para forrageio. Então, se você que está aí assistindo esse vídeo mora em uma grande cidade e quer começar a sua própria criação de abelhas nativas, ou se você já tem essa criação, plante essas espécies que eu acabei de falar. Assim, além de você embelezar os espaços e ter alimentos, no caso das hortaliças, você também pode fornecer uma importante fonte de pasto apícola para as abelhas recorrerem em um local tão escasso de pasto.